E aí, mami, papi, curioso? Esse vídeo foi muito pedido e diz respeito ao desfraude. Quando fazer? Pode começar antes dos 2 anos de idade? E como fazer de maneira adequada? Fique aqui que eu vou te contar. Eu sou o Dr. Gildo, esse é o Pais e Kids. Roda a vinheta! Primeiramente, eu vou te dar 2 dicas importantes. A habilidade de controlar o cocô, ela acontece antes da habilidade de controlar o xixi. Segunda dica é que o controle durante o dia, ele começa a ser adquirido por volta dos 2 a 3 anos de idade. E o controle durante a noite, ele começa a ser adquirido por volta dos 3 a 4 anos de idade. Se você não viu o vídeo do xixi na cama, eu vou deixar o link aqui embaixo para você ver, porque lá eu explico que isso pode acontecer mais tardiamente um pouquinho. Então, antes dos 2 anos de vida, não é recomendado que se tente ou que se faça o desfraude, porque a criança não tem desenvolvimento neurológico para isso e você vai causar só mais problemas ao invés de soluções. E como acontece esse desenvolvimento neurológico? Fica aqui que eu vou te explicar como você nunca viu. Então eu fiz um esqueminha para você aqui agora e você vai ter aula de medicina. Aqui está a bexiga, aqui está a medula espinhal, que é a parte que a gente tem dentro da nossa coluna, que faz parte do sistema nervoso. E aqui a gente tem o cérebro. Isso tudo está envolvido na micção, que é o ato de urinar. Então, o que acontece? Primeiramente, a bexiga enche. Quando a bexiga enche, aqui então começa a se expandir, porque a bexiga ela tem músculo, então ela consegue se expandir. Aqui dentro a gente tem inervações, que é como se fossem fios elétricos. Então esses fios, eles estão ligados aqui com a coluna. Ele vai mandar então uma informação de que essa bexiga está cheia. Assim que ele manda aqui a informação para a coluna, o fio vem e manda a informação aqui para baixo, onde a gente tem um músculozinho redondinho que é chamado de esfíncter. É por isso que às vezes a gente fala em treinamento dos esfíncteres quando a gente está se referindo ao desfraude. Treinamento do esfíncter é justamente isso, a gente controlar esse músculozinho que é de controle voluntário para que a micção ocorra na hora que a gente quer. Então mandou a informação para cá, se a criança ela já tem maturidade neurológica, ela pode ser que segure essa micção, mas se ela não tem, ela vai urinar nas calças. Então, ao mesmo tempo, tem outro detalhe. Quando a bexiga manda essa informação de que está cheia de líquido, ela também manda a informação lá para o cérebro, aqui para uma parte chamada ponte, de que essa bexiga está cheia. Essa informação vai lá para a parte mais de cima do cérebro, que é a responsável por nossas ações conscientes, as ações que a gente decide. Então, levando essa informação aqui para o cérebro, a gente vai se tocar. A bexiga está cheia. E aí eu vou decidir se aquele momento eu vou urinar ou não. Então, a informação, a decisão vai vir para baixo. Se eu decido que não quero urinar, esse esfíncter, esse músculo vai contrair, vai fechar, não deixando que a urina caia. E o contrário, se eu decido que quero urinar, esse músculo vai relaxar e então a urina vai descer. Então percebam como que isso é complexo. Isso tudo envolve o ato da criança saber que a bexiga está cheia, o ato dela poder controlar esse esfíncter, o ato dela mandar todas as informações de volta ali para a bexiga, contrair os músculos da barriga para ajudar a contrair a bexiga e ao mesmo tempo os músculos aqui de baixo, que é chamado assoalho pélvico. Então isso tudo está envolvido na micção. Por isso a gente fala que
Criança menor de 2 anos não deve fazer esse treinamento. Com 2 anos elas começam a ter essa sensação de que a bexiga pode estar cheia, mas elas ainda não controlam o esfíncter. Até 3 anos geralmente já consegue controlar esse esfíncter, mas durante o dia. Outra coisa que eu te digo é: não espere muito para começar esse desfraude em excesso, porque isso também pode prejudicar e levar a criança a ter hábitos de constipação, por exemplo, hábitos de reter urina e cocô. Então, se tudo está certo, a criança está na idade certa, vamos começar o desfraude. E agora eu vou te dar dicas valiosas. A primeira informação é: comece pelo desfraude durante o dia. Então, durante o dia você vai ter que desenvolver uma sensibilidade maior quanto ao comportamento do seu filho ou da sua criança. Então, observe quais são os sinais que ele dá quando ele está prestes a fazer xixi, quando ele está quase fazendo cocô. Outra coisa é: observe os horários. A partir disso, você pode estabelecer uma rotina e naqueles horários você levar ele no banheiro e tentar que ele faça essa micção ou que ele faça o cocô. Por exemplo, se você percebe que seu filho faz cocô sempre depois que almoça, que é bem comum, depois de uns 5 minutos do almoço, sempre leve e ofereça a oportunidade para ele. Leve no piniquinho, onde quer que você esteja, qual instrumento que você esteja usando, e ofereça essa oportunidade. Se ele não fez, tudo bem. Esse é um detalhe importante. Não brigue com seu filho quando ele não fizer ou quando ele fizer no lugar errado. Isso só vai prejudicar mais o processo. Lembre-se de todo aquele desenvolvimento que eu expliquei e lembre-se que então isso não depende só dele querer, depende de uma habilidade muito complexa. Não desenvolva também uma relação de ódio com o cocô, dizendo que o cocô é fedido, dizendo que essas coisas não podem ser faladas, não pode ser tocado nesse assunto quando está com outras pessoas, porque a criança tem que aprender também que esse processo é um processo natural, que todo mundo vai no banheiro, que todo mundo faz, e não que ela tem que inibir, que tem que acontecer todo esse comportamento ou tudo que se refere a esse assunto em segredo. Se ela conseguiu fazer no lugar certo, nada de fazer muita festa. Dê um reforço positivo, mas não fique parabenizando demais, porque pense bem, você é parabenizado depois que você faz o cocô? Fez cocô muito bem? Não. Então, assim, quando isso acontece em excesso, a criança pode desenvolver uma relação muito emotiva em relação às fezes e ao xixi, e ela passa a fazer isso para agradar os pais e não como forma de aprendizado. Inclusive, algumas crianças não gostam muito de falar quer fazer xixi ou cocô. E você então pode conhecer o seu filho, você conhece ele como ninguém, e pode combinar alguns códigos, como por exemplo, número 2, quero fazer o número 1, ou uma piscada, 2 piscadas, e ele vai estar comunicando com você. E aí, a partir daí, vale da sua criatividade. Pode escolher dar tchau para o cocô, pode cantar musiquinha, pode fazer o que você bem entender, desde que obedeça esses princípios que eu falei, de não elogiar em excesso e tratar isso tudo com naturalidade. A segunda instrução que eu quero deixar para você é que não compare o seu terceiro filho, por exemplo, com o primeiro. O desfraude em cada criança, ele é diferente e obedece então à particularidade de cada uma. Terceira instrução: depois que o desfraude do dia está concluído, passe para o desfraude da noite. Em termos gerais, você vai ter que evitar dar líquido para essa criança muito perto da hora de dormir, inclusive a mamadeira, e vai ter que levar essa criança ao banheiro antes de dormir e depois. Mas mais detalhes do que isso você vai conferir novamente no vídeo Xixi na Cama, que eu deixei o link aqui e vou deixar o card aqui. Portanto, deixar as fraldas faz parte de um processo de amadurecimento, de desenvolvimento, de intimidade familiar, e por isso cada etapa deve ser curtida, deve ser aproveitada. Dessa forma, não se recomenda que as escolas façam esse desfraude. Elas podem até ajudar, mas não ficar com a parte principal. Gostou dessa dica? Comente aqui para mim a sua experiência, se inscreva no canal e tchau, até o próximo!